A Universidade Federal do Tocantins, Campus Gurupi e o curso de jornalismo da Unig apresentam Fala Consciência, seu podcast semanal de divulgação científica. Apresentação Lucas Santos e Alex Canguçu. Um bate-papo sobre produção científica com pesquisadores de Gurupi e região. Fala pessoal, aqui é o professor Alex Canguçu. Fala pessoal, aqui é o professor Lucas dos Santos. Estamos começando o podcast Fala Consciência, podcast voltado com a temática de ciência e sociedade. Lucas, nosso entrevistado desse dia. Alex, hoje a gente vai entrevistar o psicólogo Eduardo Andrade, o Eduardo que trabalha aí, porque é muita coisa, tá? Trabalha aí na parte de comportamento infantil, é especialista em terapia analítica do comportamento infantil, trabalha com neuropsicologia e também com a parte de ecoterapia, além de ser empresário, professor universitário, ativista pela neurodiversidade, falei tudo correto, olha, né? Bacana demais. E hoje ele vai falar com a gente aqui um pouco sobre tudo isso, né? Que eu acabei de falar, tá? E antes, falar um pouquinho das nossas redes, né? Para quem quiser acompanhar o podcast Fala Consciência, nós estamos no Instagram, Fala Consciência PDC, e no YouTube nosso canal também Fala Consciência PDC. Também no YouTube e no Spotify, né? Também legal. Além da Unirg FM, que não é rede social, né? Mas a Rádio Unirg FM 95.9, que nós temos na programação toda segunda-feira, às 20 horas, após a Voz do Brasil. E no canal do YouTube, dizer a todos que tem vários episódios já gravados com personagens aqui da cidade, muito relevantes, e vale a pena assistir sobre as temáticas abordadas por ali. Exatamente. Certo, Lucas? Exatamente. E esse podcast que é uma realização da UFT, Campus de Gurupi, em parceria com a Unirg e com a Rádio Unirg FM. Temos aqui o Barbosa, nosso assistente aqui, colaborando. Concurso de jornalismo também, né? Exato. Concurso de jornalismo da Unirg. Bem, então, Eduardo, isso. muito prazer em conhecê-lo. Obrigado por ter vindo. E nós agradecemos a sua visita para tratar esse tema bem relevante, né? Que é a sua atuação aqui na nossa cidade de Gurupi. Eduardo, para começar, a gente sempre gosta de falar um pouquinho assim, sobre a história dos convidados, né? Como você é daqui, de onde você é, enfim, a sua formação. Um momento para a gente poder apresentar para todos. Então vamos lá. Obrigado pelo convite. Eu sou goiano, eu nasci em Porangatu. Aí assim que eu nasci, minha mãe mudou pra cá, depois ela voltou pra Porangatu e eu fiquei em Porangatu até os 14 anos de idade, foi quando eu vim morar em Gurupi. A minha irmã veio fazer faculdade de fisioterapia e eu vim fazer o ensino médio. Porque na concepção da minha mãe, o ensino médio aqui era melhor que lá. Certo. E aí vim, aí reprovei o primeiro ano, não me adaptei, não tinha vontade de ir pra escola. E aí fiz de novo, aí tudo foi diferente. Já conheci pessoas diferentes e que me acompanharam inclusive na faculdade. Entrei na faculdade de psicologia. Minha mãe, acho engraçado que ela falava: eu não vou pagar psicologia pra você. A psicologia não dá dinheiro. Só paga se for medicina. Você vai fazer só se for medicina. E é um erro, né? Querer dizer o que seu filho deve fazer. E eu fiz então esse vestibular de medicina e com segunda opção de psicologia. Eu sei que foi no dia que começaram as aulas de psicologia, uma amiga minha me ligou e ela disse assim: parabéns. Eu, pelo quê? Ela: não, você passou em psicologia. Minha mãe, eu morava aqui, mas minha mãe morava em Porangatu. Aí ela: você passou de 7ª chamada em psicologia. E eu liguei pra minha mãe pra ver o que ela ia falar, né? Eu falei: mãe, eu passei em psicologia. Aí ela começou a chorar no telefone e disse: eu tô indo pra ir agora fazer a matrícula. E aí foi um curso assim que... E bem na época eu fui pra primeira turma de técnica e agronegócios no IF. E aí eu estudava, fazia técnica e agronegócios à tarde, faculdade à noite. Rapidinho, você veio pro ensino médio já pro IF, direto? Não, eu fiz o ensino médio e o IF, eu terminei o ensino médio, passei em psicologia e fazia o IF. Não, pois é, mas quando você veio de Porangatu já foi direto pro IF? Não. Fez outra escola. O IF eu passei nele, eu tava no 3º ano, se não me engano. Foi a primeira turma que teve. Entendi. 2010. Certo. Acho que foi isso.
E aí a psicologia, assim, porque a psicologia ela é um campo gigantesco, né? De atuação. Ela tem um leque de atuação enorme. Então você estuda desde as bases neurológicas, a história, a filosofia, a sociologia, né? A questão empresarial, educacional. Então ela vai ali hospitalar, então ela vai tudo. Então eu tava muito perdido ali, lá pelos 5º período. Eu falei assim, virei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu não quero mais psicologia. Quero zootecnia. Você estava em qual período? No 5º período. Eu pensei, eu quero zootecnia ou agronomia. Ia fazer aqui, né? Porque eu sempre tive um pé ali nas agrárias. Aí ela falou assim, não, você vai terminar, porque eu já paguei até aqui. Aí quando eu fui, aí uma professora maravilhosa na faculdade me deu aquele gás, aí eu engajei na faculdade mesmo. Aí comecei a participar de projetos de extensão, a dar monitoria, a fazer estágio extracurricular, fazer os estágios da faculdade, estágio extracurricular. Minha mãe nunca deixou eu trabalhar durante a faculdade, para ter só esse foco bem voltado para a faculdade. Eu tentei, não deu certo. E aí eu demorei muito, teve uma época que eu tranquei a faculdade, tranquei 1 ano. Aí tinha semestres que eu pegava poucas disciplinas. Porque até mesmo que a gente começa ali pagando um valor e quando você chega ali no 8º, 7º período, já triplicou esse valor. Né? E aí você tem que procurar meios de reduzir esse valor. E o meio que tinha então era o quê? Reduzir a quantidade de matéria, por mais que isso atrasasse, mas para conseguir. E eu formei em 2018. E achei engraçado que tudo que a gente fala assim na faculdade é não vou trabalhar com essa área. Paga com a língua. Paga com a língua. Por que a gente é assim? Pois é. Paga. E a primeira oportunidade que te aparece é aquela que você disse que nunca trabalharia. Porque na minha cabeça eu falei, ok, não, eu tava com foco na área organizacional, de psicologia organizacional. Né? Tanto que a primeira pós-graduação que eu fiz foi na área de gestão de recursos humanos. Só que o que acontece? O Tocantins ele não tem essa cultura de contratar um psicólogo para fazer esse trabalho de captação, de recrutamento e seleção. Né? Então, agora que algumas empresas vêm quebrando isso, tem muita questão de empresa familiar. Eu faço a seleção, eu que contrato. Não. Contrato parente, conhecido, isso, pessoal da igreja. Justamente, vai naquele ali e acaba que você não faz uma seleção por competência. Tá. Aí eu falei, não, vou dar um tempo sabático aqui, vou ficar 6 meses procurando emprego, me pós-graduando, né? E nesse período eu fui pro CAPS. Fui ser psicólogo voluntário no CAPS. Mas você já tinha formado? Já. Aí eu formei e fui pro CAPS ser psicólogo voluntário lá. Fazia o Cine CAPS, onde eu passava um filme e depois desse filme eu sentava com os usuários do CAPS e a gente ia discutir. Só um detalhe, CAPS. CAPS é Centro de Atenção Psicossocial. Aqui de Gurupi. E aqui de Gurupi. Né? Aqui a gente tem o CAPS 3, que atende pessoas ele com... Ele tá ligado ao NIRG? Tem estágio da Unirg lá. Onde eu fiz, tem. Mas é público, né, CAPS? Assim, é porque a gente... Isso, é público. Claro, porque, assim, do município, foi o que... Na época de criação do SUS, depois da luta antimanicomial, veio a necessidade de criação de algo que amparasse as pessoas com doenças e transtornos mentais, que não fosse um hospital, né, psiquiátrico. Certo. Um manicômio. Perfeito. E ali foi quando eu comecei a me interessar bem mesmo, porque na psicologia a gente tem a parte clínica, que é a parte bonitinha da psicologia, né, ali dentro. No consultório, no ar-condicionado, tem a parte escolar, que agora que vem tendo proporção, vem ganhando força, e as outras áreas, a social, de trabalhar em CRAs, e a parte mesmo em si de lidar com a saúde mental, com as pessoas com transtornos e doenças, foi o que me pegou com o tempo, porque eu já estava ali desfocando, estava tentando, mas eu via que eu não ia conseguir emprego na área de psicologia organizacional dentro de Gurupi. Aí eu comecei a ser conquistado ali no CAPS pela questão da saúde mental, de estar perto das pessoas com transtornos e doenças mentais. Às vezes eu paro e penso assim, olha só, eu falo muito isso para meus alunos.
qual é a diferença das pessoas que estão dentro de um CAPS e para vocês? Boa. Qual era? Boa pergunta. Aí eles ficam, porque quando eu conto pra eles, né, que eles falam, professor, mas eu tenho medo de ir lá. Aí eu falo, não, mas você não precisa ter medo. O que acontece? As pessoas que estão lá dentro, elas são livres. Livres pra exercer sua loucura. Nós aqui não, nós precisamos seguir um padrão da sociedade. Traçado. Quantas pessoas hoje você olha ali e você conhece, mas você não sabe que aquela pessoa ela tá constantemente medicada, que ela tem um transtorno grave. Entendeu? E ela passa ali despercebida. E para Ela a tá sociedade ela é dita como bem normal, né? Eu falo sempre, é doido, loucura. A loucura me fascina. Né? Mas aí, tá. Saí da faculdade e falei, não quero clínica, não quero área clínica. Não quero área clínica. E na época minha irmã formou primeiro que eu em fisioterapia, ela começou com estúdio só de pilates. Depois ela fez sociedade com amigas, ficaram pilates e fisioterapia. Depois uma amiga minha formou em psicologia, formou antes de mim. E ela entrou na clínica com a minha irmã, e ficou pilates, fisioterapia e psicologia. E aí quando eu formei, passou um tempo, minha irmã falou assim, você não quer atuar na clínica? Só a Glenda não tá dando conta da demanda. Que era amiga minha que trabalhava na clínica. Aí eu falei assim, não, tá, mas se for trabalhar com adolescente, eu vou. Não queria adulto. Então. Não queria, na verdade eu queria adolescente e adulto. Não queria, não queria criança. Eu falei, não quero atender criança, Deus me livre. Agora, no CAPS, você teve contato com as crianças ou foi só com adulto? Não, o nosso CAPS aqui, ele não é infantil. Ele é só adulto. Então a sua experiência... Sim, aquela questão que eu disse ali tinha gente ali que chegava em momentos de alucinação e se você não conhece, você tem medo. Eu não. Entendeu? O que eu posso fazer para trazer essa pessoa ali mais para perto da realidade? É difícil, hein? Não é todo mundo que consegue trabalhar. Então em momentos assim de roda de conversa, as pessoas entravam em crise, então você tinha que acalmar aquele momento de crise. Tá, e voltando ali, aí eu falei, tá, eu vou comprar uns testes e vou fazer orientação vocacional do adolescente, que é uma área que eu gosto, que eu gostava e querendo ou não tava dentro ali da organizacional. Ajudar a pessoa a decidir o que ela quer ser profissionalmente. Vocação. Né? A vocação dela. Aí comecei, aí chegava, não, mas tem uma demanda aqui assim, não, então eu vou atender clinicamente. E comecei dividindo sala com a Glenda. E aí foi, começou a entrar paciente. E a Glenda atendia criança na época, poucas, mas atendia. A clínica não tinha um foco em infantil. Tinha o Pilates, a fisioterapia convencional e a psicologia. E assim que eu entrei na clínica também entrou uma fonoaudióloga. E essa fonoaudióloga começou ali a atender crianças. Daí querendo ou não, mas essa criança que ela atendia também precisava de psicólogo. Mas aqui tem psicólogo, vê se os meninos atendem. Eu nunca gostei de fazer algo onde eu não me sentisse seguro. Então, assim, para eu atender eu sempre gosto de me capacitar antes para atuar depois. Tá, aí clínica já comecei a fazer nome. E é uma coisa difícil fazer nome. É muito fácil você perder seu nome, mas construir ele é devagar. É trabalho. Eu falo assim que um psicólogo ele só vai ser bem ter um nome assim depois de 4 anos de formado. E olha lá. Porque tem pessoas que formaram comigo hoje que mantiveram uma vida mais estagnada ali, digamos. Não atuou muito, né? Você fala. Isso, não atuou muito. Foi só para uma área e foi aquilo. Isso nem é tão bom porque às vezes parece que você está sem foco. Mas a psicologia, ela se atualiza constantemente, você tem que se atualizar com ela. Às vezes nessas atualizações é algo que você não esperava, não espera que você vai gostar e você acaba gostando. E aí eu comecei a atender criança. Eu entrei num site, comprei uns jogos para usar e fizemos uma sala de atendimento infantil. Porque começou a aparecer demanda na clínica. Tá, vou pegar esse caso aqui. Vou pegar esse caso aqui. E aí foi se capacitando também. Aí fui me capacitando, fui fazendo cursos, né, capacitações. E aí eu tive uma professora
que ela até era psicóloga que deve ter, não sei se é ainda a Flávia. É, né? E a Flávia, ela sempre falava assim... Muito boa ela. Pensa fora da caixa. Pensa fora da caixa. Então eu tive um estágio com a Flávia, onde ela não abordou a psicologia convencional. Ela mostrou vários campos pra gente, mostrou que, além do que a gente está acostumado ali, com aquele leque básico da psicologia, existe diversas outras áreas que o psicólogo pode estar atuando. Né? E aí eu sempre gostei muito de animais. Aí foi quando surgiu a ideia, eu falei assim, quer saber? Eu descobri sobre o INATA em São Paulo, o Instituto Nacional de Terapia Assistida por Animais. Eles têm um projeto bacana, uma questão bem social, de ir nos hospitais com os cães. Né? Contato com a criança, isso, né? Isso. E aí foi eu e minha irmã, porque minha irmã, nesse período ali, também ela fez uma pós em fisioterapia neuropediatra. E a gente foi para São Paulo. Passamos uma semana lá fazendo esse curso, assim, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso de um cachorro, eu preciso de uma cobra, né, eu preciso de... montar os animais para atenderem comigo na clínica, porque é comprovado cientificamente. O acariciar um animal, o fato de você fazer o carinho no animal, libera serotonina. E a serotonina, traduzindo assim... É o hormônio que traz bem-estar, felicidade. Então, você via ali resultados quando a gente foi fazer a parte prática do curso, foi no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, e foi bem com a parte das crianças. Então você via crianças ali que estavam esperando um transplante de coração, que você não sabia quantos dias de vida aquela criança teria. E o fato de ter um cão ali amenizava o sofrimento do processo de internação. Então, assim, aí aquilo ali eu voltei encantado. Foi só consolidando. Foi só consolidando, assim. Eu falei assim, é a parte que eu junto duas coisas que eu gosto. Animais e psicologia. Encontrei. E aí aí tá. Logo depois veio pandemia, lockdown. Aí, assim, eu desfoquei muito dos atendimentos infantis, porque o adulto, pelo menos, tinha como você fazer online. A criança, às vezes, não tem. Uma criança com TDAH, com déficit de atenção e hiperatividade, ela não vai ficar quieta na frente de uma câmera só conversando com você. Você precisa das técnicas, dos seus recursos para você manejar a atenção daquela criança ali. Mas, assim, durante a pandemia, foi quando os meus pacientes triplicaram. Interessante, né? A pandemia mudou a história de todo mundo. Nós reinventamos. Abalou, né? E aí, mais um exemplo, né? Que você deu Os meus pacientes, eles triplicaram. Mas muita gente... Também é por causa da pressão de ficar preso, né? Isso, ansiedade, né? Isso, aí o que acontece? Nesse intervalo ali, eu comecei a dar aula lá no início de 2019. No início de 2019, eu comecei no INTEP, a dar aula para curso técnico de enfermagem e técnico de radiologia. Dar aula de psicologia da saúde, de saúde mental... Então, assim, porque coisas que eu gosto. Eu gosto de falar da saúde mental, eu gosto de falar da história da saúde mental no Brasil. Voltando um pouco lá atrás, no passado ali, nós temos um capítulo na nossa história que eu não estudei na escola. A gente estuda lá um holocausto lá da Alemanha, de Hitler, mas a gente não estuda o holocausto que aconteceu aqui no Brasil. Eu já vi essa história, pesada. Que é a história de Barbacena. Não foi, não? Foi em Barbacena, Minas Gerais. Minas Gerais. Então houve um período ali onde morreram aproximadamente 60 mil pessoas. Nossa. No manicômio. No manicômio, no Hospital Colônia. Então aquilo ali, eu sempre tive esse olhar para a saúde mental. E dando essas aulas, aí a Glenda, essa que era psicóloga na clínica comigo, ela começou a dar aula na Uniplan. E aí ela arrumou um emprego no regional e teve que parar de dar aula. Ela falou, não, vai. E eu entrei na Uniplan ali em 2019. Foi 2019. Curso de psicologia. Aí eu comecei a dar aula para pedagogia. Psicologia do desenvolvimento, ciclo vital, jogos e brincadeiras na infância. Então eu tive que aflorar mais ainda aquela parte criativa dentro da infância. Aí no meio da pandemia, onde a gente alugava a casa que a gente tinha a clínica, a dona decidiu subir o aluguel assim. Aí eu falei assim, não, esse valor que ela tá subindo aí, a gente consegue achar um outro local. Aí nós mudamos a clínica de lugar.
Porque ali nós já contávamos com duas fisioterapeutas, uma fonoaudióloga, 2 psicólogos e uma nutricionista. Então, Tava o bem. negócio já começou a crescer. E foi bem rápido as coisas, né? Foi. 2018 se formou. 2019 já tava essa loucura. Já botou clean. E aí, tá, eu falei, não, então chegou a hora eu vou montar minha sala, então a gente mudou para aquele ponto onde a gente tá hoje ali na Guanabara com a 8, e era um ponto que era por ter sido um cursinho antes, tinha umas salas gigantescas. Então nós tivemos que fazer as divisórias das salas e foi um gasto alto no meio da pandemia. Aí minha irmã vai engravida. Aí desfalca. Mas ela assim, ela ficou o tempo todo presente. Eu acho que e a gravidez foi uma coisa que não abalou ela, né, de forma nenhuma. Aí tá. Pandemia, crescendo. Aí a Glenda decidiu sair da clínica também. Porque o hospital tava sugando muito quem trabalha no hospital. E Corrido, né? ainda mais ali entrando no meio da pandemia. É, aquele alvoroço. Aí ela falou, não, eu vou continuar atendendo de casa, online. E hoje vocês têm quantas pessoas lá? O tamanho da equipe de vocês? Hoje nós somos 7 psicólogos, 3 fisioterapeutas. E Então é psicologia e fisioterapia somente. Agora nós você é o estamos... sócio proprietário lá, né? Sim. Agora nós estamos só com... Mas assim, já tem uma nutricionista que está vindo pra gente. E uma terapeuta ocupacional. Você falou o nome da... Movimento Postura. Ele fica localizado? Na Guanabara, esquina com a 8. Bem ali próximo ao Unig mesmo. De esquina com o curso em Via Medicina. Tá. Sei. E aí... Nesse processo ali já 2020... Agosto de 2000... Antes de 2021... A Thaís, que era vice-presidente da ASPAG, Associação de Protetores dos Autistas, veio, né, atrás de mim, ela disse que queria me conhecer, e hoje é uma amiga, por causa do curso que eu tinha feito em São Paulo. Porque, né, tava tudo muito novo, essa explosão do autismo. E ela disse que, e ela com filho autista, ela falou, não, porque eu sei que a terapia assistida por animais, ela é muito eficiente em casos de crianças, né, neurodiversas. Por quê? Porque estimula a afetividade, né, a responsabilidade. E aí ela foi, a gente conversou bastante. Nesse curso que eu fiz em São Paulo, pelo INATA, ele teve um módulo de ecoterapia. E nisso a Thaís é uma pessoa que ela não fica quieta. Né, e ela foi atrás de conseguir recursos, de trazer alguma coisa para o Gurupi. Foi quando... Em 2021, trouxeram um curso para capacitar os profissionais de Gurupi para ecoterapia, pela ANDI Brasil, a Associação Nacional de Ecoterapia. E a Thaís me ligou, ela falou assim, você precisa fazer esse curso. Não tem... Não tem saída. Desculpa. Não tem saída. É sua área, cara. Se tu gosta de animal, né? Perfeito. Aí eu falei, então tá bom, eu vou lá fazer esse curso. E a Flávia também, que é amigona minha, que é a presidente da ASPAG, né? Ela foi minha chefe lá na Oi quando eu fazia faculdade, e depois agora a gente já tá trabalhando junto de novo. Eu falo que a gente foi destinado a se encontrar, a trabalhar junto. E aí, então, a partir desse curso, hoje você trabalha, você atende... Isso, aí veio esse curso, né? Foram pessoas daqui, de Paraíso, e desse curso precisariam de 3 profissionais para trabalhar num projeto que ia vir pela ANDI Brasil. O que é a ANDI? A ANDI Brasil é a Associação Nacional de Ecoterapia. A ANDI ia contratar esses profissionais para que esse mesmo projeto que iria rodar aqui, né, que eu comunicar com a ecoterapia, ele iria rodar em Brasília, São Paulo, se eu não me engano, Natal e Maceió. Brasília, né? Então Isso. fez um conjunto de... Porque nós íamos avaliar com um protocolo já definido, era uma pesquisa de mesmo protocolo aplicado em diferentes lugares. Era uma pesquisa de mestrado, né? E ela se tornou um livro que inclusive tem minha participação em um capítulo desse livro. Olha só, legal. Bom demais, né? Que aí ali dentro é quando eu comecei, eu já estava num ponto com tanto paciente na clínica que, por exemplo, numa segunda-feira eu já estava cansado pro resto da semana.
E no misto, e muito adulto, muita demanda adulta, eu como psicólogo homem, a minha demanda era muito masculina. Então, assim, era um homem que era abusivo e percebeu em um momento da vida que aquilo não é certo, decidiu fazer terapia. Era muito caso de dependência química, era caso de homens em relacionamento abusivo, onde a mulher é abusiva. Entendeu? E aí, eram demandas que estavam me sugando. Então, eu fazia 10 atendimentos num dia e saía... Desgaste. De uma hora? Sessão? Sim, de 40 minutos, 10, 40, 50 minutos. Pesado demais. Mas tem um intervalo ali, mais ou menos 10 horas O intervalo é pra você tomar uma água, dar uma respirada ali. Tipo assim, mas só escutando, né? Só escutando e direcionando, né? E aquela carga pesada. É aquela carga pesada. Ninguém vai pra falar. Pesada. Tira e joga pra fora. Porque por falar, o psicólogo ele não pode sugar, mas você acaba sugando, porque você precisa ajudar a pessoa a resolver aquele conflito. Então, resolvendo aquele... Como é que você ajuda a pessoa a resolver aquele conflito? Trazendo aquilo pra você, fazendo todo o desdobramento dos processos decisórios. E são poucos psicólogos homens, assim. São. É mais, né, um São. meio mais Mas feminino. quando você falou psicólogo homem e tinha... Por que tem isso, assim, no caso? O homem ele é mais resistente a se abrir com mulher. Ah, tá. Pelo menos isso que eles traziam pra mim. E os homens que estavam em relacionamento abusivo não aceitavam, a esposa não aceitava ser atendido por um psicólogo. Agora eu vou entender Por uma melhor. mulher, né? Entendi agora. Entende? Então, assim, se tornou aquelas demandas e adolescente, aqueles casos de automutilação e tudo. Eu falei assim, chega, eu não vou atender adolescente mais. Aí você tanto que falou de criança, né? Aí Eu falei, não vou atender adolescente mais. falou que não ia atender. Vou ficar com adulto e criança. É porque as coisas estavam acontecendo tão rápido, com várias demandas, que às vezes você não tinha nem tempo pra traçar o que você vai querer. Você tava acontecendo, né? Isso, e aí eu fui apresentando esse mundo do autismo. Aham. Esse ponto eu queria fazer uma pergunta depois. Porque na clínica eu não atendi autista. Por quê? Eu ainda não tinha a capacitação, o conhecimento pra isso. Entende? Aí quando eu comecei a atender pela Andi Brasil aqui em Gurupi, ali na ecoterapia, que nós pegamos, foi um projeto de 4 a 7 anos, que eu tive o primeiro contato com as crianças e eu vi aquela pluralidade do espectro. Porque a gente fala, nenhuma criança autista é igual a outra. Elas estão dentro de um espectro. Então, o número de espectro é o número de crianças. Aproveitar, então, Eduardo, você falou isso, explicar, assim, o que é... Porque tem até hoje, assim, eu vejo que o entendimento da psicologia está melhorando, né? Sim. Você até falou aí do exemplo de Barbacena, né? Do manicômio. Hoje em dia, felizmente, não tem mais, né? Depois você assiste um documentário a respeito, é bem pesado. Eu gosto desse. A Daniela, o livro é melhor ainda, que é o livro da Daniela Arbex. Foi até a mesma aquela série que teve agora da Netflix, da Boate Kiss. Sim, sim. A Daniela que escreveu aquele livro Todo Dia, Mesma Noite. Então ela é uma jornalista investigativa que escreve, se eu não me engano, até o Globoplay vai fazer uma adaptação do livro que ela escreveu, Arrastados, que é sobre o acidente lá de Brumadinho. Certo, Brumadinho. Mas assim, só para contextualizar a minha pergunta. Então vamos lá. Porque esse manicômio, que era muita gente que nem tinha problema, nem tinha necessidade de estar... Cerca de 65% das pessoas que foram internadas no colônia não tinham nenhum razão de estar lá. Nada. As pessoas elas foram jogadas ali por serem tímidas. Eram esposas que os maridos mandavam pra lá pra eles poderem ficar com a amante. Eram empregadas estupradas pelos patrões que eram mandadas pra lá, negros, pessoas sem documentos, alcoolistas, homossexuais, prostitutas, tudo era mandado pra lá. Era tipo assim, a limpeza da cidade jogava pra Barbacena. As pessoas iam de trem pra lá e chegavam aqueles vagões. Bem similar a um campo de concentração nazista. Isso, porque eles chegavam lá, eles tinham as cabeças raspadas, eles tiravam as roupas, vestiam o uniforme que tinha. E teve até uma expressão lá no Goiás, assim, eu tenho família, minha família eu tenho origem lá em Minas Gerais, e a gente tem uma expressão que fala assim, não, trem de doido aquilo ali.
Eu sou muito mineiro, eu conheço essa expressão. Trem de E doido. essa expressão veio porque o trem que chegava para Barbacena vinha cheio Ah. de doido. Entendi. Entendeu? Olha, descobriu a origem, né? É muito bom entender. E vamos lá, voltando aqui ao autismo e fazendo esse leque com aí, Barbacena. assim, não, pois, pode, depois eu faço. Porque as pessoas falam, o autismo, antigamente não tinha isso. Antigamente tinha. Só, por exemplo, em Barbacena tem o que a gente tem os meninos de Oliveira. Foram as crianças que foram mandadas para lá. E os meninos de Oliveira, a sua maioria eram autistas. Pelo relato, né? O que eles contam. Então, assim, sempre teve. Tá. Tanto que hoje tem pessoas descobrindo o diagnóstico na vida adulta. Né? Então aí ele tem alguma colocação. Então vamos aí, deixa eu especificar primeiro o que é autismo. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso que eu ia te perguntar, definição. Que afeta 3 áreas da vida da criança. O comportamento, a linguagem, né, e a socialização. Essas 3 áreas são afetadas pelo transtorno. Às vezes aquela criança que demora para falar, porque a gente tem que ficar atento. O normal é uma criança chegar aos 2 anos de idade Com as habilidades. falando de 50 a 400 palavras, que aos 2 anos é quando ocorre a explosão da fala. Então se a criança não está falando bem até pode ter alguma coisa. E no caso, autismo é transtorno. É um transtorno, Tem não é muita uma gente que doença. fala, não é doença. Não Qual é é a uma doença. diferença? Porque doença muitas vezes tem cura. Um transtorno é algo que você vai conviver pro resto da vida. E assim, agora aquela pergunta que eu queria fazer. Estava só pegando mais elementos. O que leva a ter isso? Não existe uma causa específica. Tem muitas pesquisas assim, acontecendo ainda em cima disso. Algumas pessoas afirmam que são fatores ambientais, outras que vêm de base genética. Né? Então, assim, não tem como eu afirmar com clareza. Muitas pessoas afirmam que é o glifosato. A gente fala que é vacina. Algumas pessoas falam que é vacina, que é o Gente, o que a... Isso poderia... O que a grávida toma... vitamina fólico. O fólico. O ácido fólico. Falta dele. O ácido fólico ele ajuda... Outros falam que é a questão do pai. Dele, o último estudo que saiu disse que tem influência paterna. Genético. Genético do pai. Mas assim, são hipóteses. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E como você falou, ninguém sabe se está aumentando ou se sempre teve, né? Justamente, mas assim, a gente percebe que tem aumentado os casos realmente. Então, assim, há 2 anos atrás, tem estudos lá, não esqueci qual foi a universidade dos Estados Unidos, que diz que eram 1 a cada 42 crianças nasciam, né, autistas. Há 2 anos atrás. Atualmente, então, esse índice cresceu para cresceu assim, ele se atualizou para 1 a cada 36 crianças. Mas isso é um crescimento ou teve mais estudo, mais diagnóstico em cima? Justamente, isso é uma coisa. O que acontece? Hoje está tendo muito mais estudos em relação a isso. Hoje em dia você consegue entender mais as questões dos marcos do neurodesenvolvimento da criança. Até o que ela tem que, dentro de que ela tem que estar nessa idade. Então, assim, aumentou. Então, esses estudos. Eduardo, na verdade, o que você está praticando hoje é mais o ocorrido, né? Tipo, pessoas que já têm a causa, o transtorno. Não tem, assim, um estudo preventivo no sentido... Não. Mas é um transtorno. O que está chegando lá? Não tem como eu descobrir na gravidez se aquela criança vai nascer autista. Porque então, o trabalho todo focado pós... É isso, porque revelação, você tem que ficar atento ao desenvolvimento dessa criança. Isso. Porque o autismo, ele é diagnosticado, né, pelo desenvolvimento. Sim. Ele muitas vezes é diagnosticado com o heterorrelato, né, que é dos pais. E a observação do comportamento da criança. Poderia também ter uma luz ali, né, no anterior, né? Que tá só a causa, né, o efeito. Identificado. Mas são então, assim, campos... A gente faz o rastreio. Então, assim, tem que entender que ele vem em níveis diferentes. E de vários fatores, multifatorial. Porque antigamente falava autista leve, autista moderado e autista severo. Hoje isso não se fala mais. Hoje a gente fala nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Porque o nível 1 é aquela criança que precisa de pouco suporte.
Nível 2 é a criança que precisa, né, moderadamente. E o nível 3 é aquela criança que precisa de um suporte substancial. E no caso, um autista nível 1, ele pode viver sozinho? Com certeza. Tranquilamente. O nível 3 pode regredir para o nível 2 e do 2 para o 1. Assim como se ficar sem as terapias. Se for um diagnóstico tardio, pode ir do 1 para o 2 e para o 3. E fazendo, vamos supor que a pessoa, o grupo de pais, sei lá, não percebe. E vai tocando a vida, o filho cresce. Ele tem um prejuízo na concentração, na formação como pessoa profissional? Com certeza, porque o que acontece? Teve um tratamento? Os pais percebem que aquela criança às vezes tem um comportamento estereotipado, que tem atraso na linguagem. E eu digo que a maior crueldade que se pode fazer com a criança é aquela afirmação que a gente vê muito, que é muito tradicional. Cada criança tem seu tempo. Seu jeito. Não, tem seu tempo. Não tem. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo começar as intervenções com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, mais chance essa criança tem de evoluir, de crescer e se tornar um adulto funcional. Então tem um tempo para cada aprendizado, né? Porque tem as podas neurais. A criança ela vai passando pelas podas. Vencendo as etapas no tempo certo, né? Tem. Então, assim, é uma corrida contra o tempo. E as características, Eduardo, dos pais observarem, é aquela timidez, essa introspectiva? É aquela criança que não socializa, que... Claro que isso pode ser não só do autismo, por isso que é um espectro. Certo. É uma possibilidade de ser, né? A criança que não sustenta o contato ocular, que tem muita sensibilidade à luz, toques, cheiros. Não entendi essa palavra. Não sustenta o contato ocular. Não olha no olho. Desvia. Isso. Que tem uma hipersensibilidade à luz, sons, cheiros, texturas. Né? Pode vir com uma seletividade alimentar. Tem criança que eu conheço que não come arroz com nada dentro, tem que ser arroz branco. Porque se colocar alguma outra coisa dentro, o arroz está sujo. E aí ele faz o quê? Ele dá birra? Não é birra, é crise. Crise. Quando o arroz está com uma corzinha diferente. Não come. Birra era antigamente. A gente tava pegando os conceitos. Antigamente falava birra. A gente mas aí é que tá. Como birra, né? Era. Mas aí é que tá. E quando é difícil também pro pai identificar se o filho... É difícil pro pai aceitar que o filho possa ter alguma coisa. Também. Na cabeça dele, o que vem o autismo? Uma pessoa leiga que não conhece. Não vai desenvolver. É doido. É anormal, né? Que eles não é doido. Meu filho não é doido, meu filho não tem problema. Meu filho é normal. Ainda fala assim, como se fosse uma coisa... E aí, cara, isso mata, porque assim, a família, você ter o aceite da família, pra eles tomarem a iniciativa de procurar uma ajuda é difícil. Porque é um processo de luto. O luto não é só você perder alguém fisicamente, né? Não, o luto é quando você termina um relacionamento, uma perspectiva que você tinha. Isso. Porque às vezes você planeja tanto pro seu filho e de repente, poxa, meu filho pode ter um transtorno. E você julga sem saber o que é esse transtorno. Sem saber que seu filho pode ter uma vida funcional. Eu conheço autistas adultos, psicólogos, bancários. E trabalhando normalmente. Eu vi uma notícia da Unicamp. E melhor que pessoas típicas. Que fizeram um mutirão na Unicamp e identificaram vários servidores autistas que não sabiam que eram autistas. Professores e técnicos, né? Então, assim, é aquilo que você falou, que tem gente que identifica na vida adulta, né? Sim. E estavam lá, trabalhando, então... E aí, vamos voltar. Eu comecei a entrar nesse mundo do autismo ali na ecoterapia. Primeiro projeto... No projeto foi de uma duração de 6 meses, nós tivemos muita evolução da criança no cavalo. Isso eu te perguntar por que também. O cavalo é interessante? Agora vamos chegar lá. O cavalo tem o que a gente chama de movimento tridimensional. Né? Que é quando o cavalo anda ao passo, ele consegue fazer o seu corpo para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo ao mesmo tempo. Do paciente. E é o mesmo movimento que a nossa pelvis faz. Descaminhado, assim. Então, lá na parte motora, o que acontece? Uma criança que não anda, o cérebro ele não libera mais estímulos para ela andar, porque o cérebro já entrou no estado de conformidade que aquela criança não anda. E aí, eu coloco uma criança em cima de um cavalo, que faz o mesmo movimento da pelvis,
Que teoricamente é o andar. É como né? se a criança estivesse andando. Tá enganando Aham. o cérebro da criança. E eu Tá engano ativando. o cérebro começa a fazer o quê? Opa, tá andando, deixa eu começar a liberar alguns estímulos aqui. Ah, Vai legal. liberando estímulos e aí Só essa vai criança aumentando, só vai aumentando. aumenta a probabilidade de andar. Nós tivemos casos de crianças que andaram, de crianças que tinham uma postura totalmente, né? E Ficou adquiriram mais, um controle de tronco, sustentação de pescoço, em caso de paralisia cerebral. No caso do autismo, esse movimento ele libera estímulos neurológicos e é onde muitas vezes com a estimulação dos terapeutas a criança ela fala, ela aprende. Eu tive Melhora, criança né? que falou cavalo, a primeira palavra que falou na vida foi cavalo. Falou cavalo do meu lado ali no cavalo. É emocionante. Entendeu? Então, assim, aumenta a Coisa socialização, a afetividade, de sensibilização, porque para montar a criança precisa usar o capacete. E as crianças têm medo, assim? Não, a gente faz a que a gente chama de sensibilização. Aos poucos, né? Vamos aos poucos. Se a criança, tem criança que já chega e já monta de primeiro dia. Tem criança que Já chega. quer logo. A gente tem que montar o pai primeiro, mostrar que o pai anda, a mãe, a avó. Todo Então, mundo. assim, pega entendeu? confiança. Tá. Então minha avó montou, minha mãe montou, eu vou Então eu montar. vou também. Vamos devagar. Olha, vem ver essa roupa do cavalo. Porque não monta, tem uma rampa onde você monta, a criança fica da mesma altura que o cavalo. É todo um processo. Certo. E aí tá. Aí veio o segundo projeto. Foi o Construindo Amanhã. Porque o primeiro foi só de autista, e o Construindo Amanhã já englobou mais coisas. Englobou a paralisia cerebral, né, a síndrome de Down. E aí já abriu mais leques. E nisso eu falei assim, tá. Eu cansei ali, depois que eu entrei no projeto, comecei a trabalhar com os autistas, só com as crianças, que eu saí de lá, o cansaço é físico, porque o tempo todo você tá andando do lado do cavalo. Se o cavalo tá no trote, você tá correndo do lado do cavalo, certo. dando suporte pra criança não cair. Entendeu? Segurando, né? Sim. É o exercício. E aí, eu falei assim, quer saber? Eu vou deixar de atender adulto na clínica. Aí de 30 pacientes que eu tinha, caiu pra 5. Aí focou mais. Então eu falei, pronto, pode me chamar de... Achou seu... Pode me chamar de tio Edu agora, porque eu só atendo seu criança. nicho, né? Foi. E aí comecei, fiz uma especialização em terapia analítica do comportamento infantil. Né? E aí ele já totalmente submerso nesse mundo do autismo e estudando, porque o autismo você estuda, os pais de autistas, eles precisam estudar também. Porque você precisa saber o que cobrar. O que cobrar de uma escola. Eu ia fazer essa pergunta. Os pais Tem que também educar tem consulta com eles, Sim. né? Tem Hoje, sessões, né? isso. Hoje eu faço avaliação de autismo, avaliação diagnóstica. No final, quando é devolutiva para eu entregar o laudo, eu chamo. Eu falo pra mãe, falo assim, olha, semana que vem é a entrega do Relatório. devolutiva. Traga quem você quiser trazer da família, pessoas mais próximas, criança, avó, avô, porque ali eu dou praticamente uma aula do que é o autismo. Pra todo mundo saber. E tem aquele baque, aquele choro. Aí eu falo, ok, há um momento de chorar, há um momento de elaborar o luto. Mas não há um momento também agora Dá o próximo de passo. correr atrás de tudo. Mas assim, você tem a atribuição para dar o diagnóstico mesmo. Sim. Dentro eu fiz uma capacitação, porque essa pós minha já me dá Permite. uma análise de comportamento. Só que aí você precisa ter os testes psicológicos, ter uma bateria de testes e instrumentos para poder chegar nesse diagnóstico. Entendi. Pensei que tinha que ter acompanhamento conjunto também com o psiquiatra também. Aí quando você faz, né, geralmente ou o psicólogo ou a fonoaudióloga que faz essa avaliação, aí você encaminha para pessoa específica, neurologista infantil, um psiquiatra chega, né, infantil. no caminho. Você vai saber as demandas que aquela criança Próxima. precisa, se ela necessita de uma ecoterapia, de uma fonoaudiologia, de uma nutricionista infantil para trabalhar uma seletividade alimentar, de psicopedagogo para ajudar na aprendizagem. E por falar em aprendizagem, tem muita gente que fala assim, nossa, mas os tabus do autismo. Mas ele nem tem cara de autista. Mas o autismo ele não tem cara. Ele não é uma síndrome que vai Que apresentar revela alguma ao coisa. olhar, né? Ele é tão inteligente para ser autista. Muitos desses meninos vêm associados a altas habilidades. Eu tive criança Tem ali isso que escrevia sim, hebraico. Olha aí. Nossa. Tem criança de 2 anos que fala inglês. Uma facilidade de aprender sequências. Mas é claro que
eu preciso acessar essa aprendizagem de uma forma específica, né? De acordo com a particularidade de cada criança. E tentar encontrar aqueles padrões, né? Sim, e é por isso que, em conjunto com psicologia e tudo, as escolas precisam fazer o que a gente chama de PEI, que é o Plano Educacional Individualizado de cada criança que tem um laudo, né, dentro da neurodiversidade. E aí é o que entra. E lembra da minha irmã grávida, durante a pandemia ali, tudo, meu sobrinho nasceu. Esse menino não tá dentro dos padrões. O menino nasce, que você falou, seu sobrinho? Aí esse menino tá demorando pra falar, ele demorou pra andar, chegou dizendo... E você vai fazer uma avaliação dele, tá? E a irmã foi e fez a avaliação autismo. Achou. Aí eu falei assim, pronto, agora... É o nível... Tô dentro nível desse... 1? Nível 2. Eu falei assim, pronto, agora eu tô inserido dentro desse mundo. Não tem pra onde eu correr. Agora, o autismo, mesmo... O autismo, ele me achou de todas as formas. No trabalho... A sua história é bem interessante, cara. Muito interessante. Você foi se encontrando, natural. Na verdade, eu não encontrei o autismo que me encontrou. Assim, você foi caminhando. Porque eu fui conquistado. Eu fui conquistado ali para aquelas crianças. Porque tem outro tabu. A criança autista, ela não demonstra carinho. Não. Ela vai demonstrar quando ela sentir confiança e segurança em você. Certo. Entendeu? Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta. Você pode emendar com esse ponto aí. Como é que uma relação de um pai, né, e tendo um filho autista, vai ter um irmão que não é? Uhum. Como é que é? Você já teve casos assim? Já. Isso tem um jeito diferente de Você acredita que tem relacionar? casos quando o filho mais velho é autista, que tem uma dificuldade na fala, alguma coisa assim? Que quando o outro irmão nasce, que os pais começam com todo aquele processo de ensinar a criança a falar, é como se estivesse fazendo as terapias pro mais velho. Tem criança que começa a falar depois que tem um irmão. Então ajuda, né? Ajuda, assim. Então não tem um prejuízo oposto, né? Eu tava imaginando. Não, assim, eu conheço casos ali de tem gente que tem 3 filhos autistas. Tem gêmeos autistas. Entendeu? E nessa questão de vir gêmeos, que muitas vezes os pesquisadores reforçam essa questão da base genética. Aí sim, né? Entendeu? E então o tratamento dos pais para que tem um que é, ou 2 que são, e o outro que não é natural mesmo. Isso, né? Natural, isso. O carinho. E a rede de apoio é o mais importante, porque tem gente que fala assim, eu não vou mais para a igreja. Porque eles não entendem o meu filho. Aí eu falei assim, então procura uma igreja que entenda. Porque é importante, né? E tem. Potencializa o Isso. entendimento. Eu me distanciei da minha família. Poxa, acha uma família para você, seus amigos. Porque isso são braços que ajudam. Sim, é o que a gente chama de rede de apoio. Rede de apoio. E a Aspag, ela entra em grupo como essa rede de apoio. Mas assim, essa rejeição é porque a criança tem as crises, aí o pessoal fala que é a birra. Não é nem isso, é porque às vezes não entende. E às vezes os próprios pais, eles começam a se isolar. Mas engraçado que a birra que a gente conhece, né, tal... É aquele barulho, né? E eles não têm isso, né? Mas tem a birra da criança típica e a birra da criança atípica, ela também é uma criança que tem. Pois é, mas a birra não vai se separar, né? Não é a birra que vai. Isso aqui é. O que acontece? Às vezes ela não lida bem com a frustração. E aí você ensinar essa criança a lidar com a frustração. Entendeu? Isso. É por isso que eu sempre falo da importância do cordão de identificação, porque às vezes essas crises, se forem em locais públicos, as pessoas vão passar e vão olhar e falar, não, uma criança dando birra. Aí se a criança tá pelo menos com um cordão de identificação, que é o símbolo do quebra-cabeça, lá não, é uma criança que tá tendo uma crise sensorial. Entendi. Entendeu? Mas aí quem não conhece vai falar assim, mas uma criança doidinha ali dando uma birra. Só que a gente vê na internet. Só que é isso que a gente quer fazer. A Aspag tem tentado fazer. Porque a Aspag ela surgiu com o intuito, né, de proteger a criança autista em Gurupi. Só que hoje a Aspag ela tá dentro da neurodiversidade. Porque tem famílias que têm filhos ali com déficit de atenção, hiperatividade, transtorno opositor desafiador, síndrome de Down. Então acabou que ela foi para dentro dessa neurodiversidade. E aí é onde a gente precisa que as pessoas elas entendam mais o que é autismo. Que elas se conscientizem mais do que é autismo. Porque da mesma forma que aconteceu na minha família, que não tinha... Pode acontecer
Então, assim, Todos, né? e saber os sinais, saber identificar, saber o que é para poder chegar naquele pai e dizer assim, olha, vamos procurar uma ajuda. É importante. O ideal que seja nessa idade que essa criança está. Porque a partir dos 2 anos você já pode, Isso, até antes, tem criança que já pega laudo antes dos 2. E nisso as escolas têm um papel também, né? E uma dificuldade que eu tenho muito grande, que eu vejo as escolas relatando, é como chegar aos pais, os pais resistentes. Porque assim, os pais são resistentes ao diagnóstico. Então, assim, tem muita bagunça ainda, muita Até coisa. aceitar, né? Muita coisa a se É, arrumar, vai ter porque que tem aceitar. escola que pega a criança autista, coloca numa sala de recurso e deixa ela lá. E o Sozinha. caminho é aceitar, né, Sozinha. cara? E eu preciso dessa inclusão. Hoje, se você entra na PAI de Gurupi, acho que 80, 90% dos alunos que tem dentro do MAPAI são adultos. Porque eles não tiveram a inclusão. Porque hoje a maioria das crianças com síndrome de Down, paralisia cerebral, deficiências que seja, elas estão inseridas no ensino regular. Aham. E eu falo pros pais, eu recomendo, eu falo assim, vai na escola, chega de surpresa na escola pra ver como seu filho tá sendo tratado. Entende? Estuda. Estuda muito. Você estava falando aí da ecoterapia para o autista, mas assim, os benefícios também são para outras, A né? ecoterapia ela é benéfica pra tudo, pra depressão, pra ansiedade, pra AVC, pra Para criança com síndrome de Parkinson, Down, Depressão também, não sabia. depressão, isso, né? esclerose, tudo. A ecoterapia ela é benéfica pra tudo, cara. E vocês são... E se seu filho não tem um transtorno, bota ele pra fazer uma equitação Que é bom lúdica. também, né? aquela criança que é hiperativa Sim, também sim. se enquadra. Porque a gente bem. trabalha ali o tempo de espera, tudo. Saberem, né? Aham. Esperar, paciência, né? E aí veio o segundo projeto e hoje a gente tá no terceiro projeto aqui em Gurupi na Terceiro Ecoterapia. E esse projeto que a gente tá agora saiu das crianças. O projeto se chama Superando Desafios. A gente tem superado desafios ali, viu? Aquela equipe. Porque a gente tá pegando Esse agora é o de 10 segundo a que você 29 falou, anos. né? O terceiro, a gente tá no É terceiro o agora. terceiro. Isso, pela Ande Brasil. Nós somos um tá. centro de ecoterapia vinculado à Ande Brasil. E como é que é essa, E que essa usa- questão? Né, que usa espaço da Nós PAI. temos hoje políticos no Tocantins que são da causa, que ajudam e eles jogam as emendas parlamentares para que esse projeto aconteça. Tanto que agora vai acontecer a expansão para Palmas e Araguaína, se não me engano. A minha pergunta é sobre o Andi, né? A Ande. A Andi, a questão que você falou das cidades, localidades. Uhum. E, que tem um estudo final da primeira fase, vocês conversam, apresentam os Com resultados. certeza. É apresentado para as famílias o resultado no final do projeto. Eles sempre têm um prazo para E, iniciar e, e para o acabar. comportamento nas cidades distintas são sempre semelhantes? Ou como é que é Do isso? autismo? É desse projeto do Andi, da Andi. Não, esse agora que está acontecendo, ele está acontecendo em Gurupi e Brasília. Isso. É. Então ele está em andamento, né? Ele está em andamento agora. Sim. Então, assim, A e proposta- esse projeto ele vem com uma proposta diferente das outras, porque esse projeto ele vem com uma proposta também voltada ao cuidar do cuidador. Porque às vezes aquele pai, a mãe de uma criança, de um adolescente atípico, neuroatípico, ele, principalmente num nível 3 de suporte, às vezes ele perde a esperança de uma evolução. Mas a evolução, às vezes, mínima já faz uma diferença. Então nós estamos com os atendimentos nesse projeto de fonoaudiologia, fisioterapia, ecoterapia, psicologia e ainda a gente faz atendimento dos pais. Faz grupos com os pais, que foi onde a Carla entrou. Isso que eu ia te projeto. perguntar. Eu- Por quê? Que agora chegou É, a hora a de gente ver vai pra cá. É. A Carla maravilhosa. É. Dizer também que a É. Carla, né? Quem é a Carla? Isso, a Carla, professora aqui do curso de Química, né, da UFT, que tem um projeto, né, e fala aí o projeto de parceria. Isso, ela chegou lá e falou assim, Eduardo, eu preciso apresentar um projeto assim. Eu falei assim, vamos apresentar. Aí eu falei assim, não, a gente traz um professor, doa as mudas para plantar ali ao redor. Eu falei assim, ótimo, porque a gente já trabalha eu tô dentro, eu estou planejando as sessões nesse projeto, porque ele é livre para o terapeuta planejar. Eu estou planejando das inteligências múltiplas. Então tem inteligência ambiental. O que nós vamos trabalhar? Ou plantar uma árvore, ou regar uma árvore com essas crianças, já juntamente com essa questão do que a Carla me trouxe. Né? E tem as oficinas que vão ser feitas de confecção de creme hidratante. Vai ser ótimo. Né? Porque a gente está fazendo Fazer um encontro com os produto. pais. E às vezes um pai que acha que está sozinho não tá, porque o outro pai está passando pela mesma situação. coisa. E o que você fez para melhorar a sua situação pode ajudar o outro. Então essa vai criando uma rede de apoio. E esses projetos que a Carla vem apresentando pra gente vai fortificar essas redes de apoio. A gente quer usar isso para fortificar.
A questão da Importante. reciclagem ali das esponjas, do material escolar também. São bem... A gente percebe que o tratamento ou a forma de abordar um exercício de melhorar a vida da família é manusear, né? Vivenciar com a natureza, né? Sim. Você falou do animal. Cara, a interação com até a planta agora, você falou da planta, fazer alguma coisa com as mãos, né? Parece que voltar à realidade. Explorar os sentidos, né? Os Sim, sentidos, justamente, parece porque que tem muito essa questão do sensorial. Tem criança que é só determinada cor, determinada textura. Então, assim, o autismo ele é múltiplo. Se você for pegar pra ler o autismo, vai ficar assim, caramba, quanta coisa. E isso, a gente poderia fazer uma analogia se essas tecnologias que estão surgindo pode ter um aumento ou uma contribuição que gera essas ansiedades ou não? Olha, atrapalha muito o desenvolvimento da criança. Porque a gente principalmente na percebe parte que de quando está com a socialização. natureza, né? Há limites de uso de tela, de tempo de uso de tela por dia. Há um O limite. que os pais hoje percebem na tela? Um suporte. Eu preciso fazer tal coisa e meu filho vai ficar quieto só 10. Quer ela pra lá. E a tela do celular é muitas vezes mais prejudiciais do que da TV. Porque presta atenção, eu tô aqui olhando pra essa TV. Né? Mas eu consigo fazer isso daqui. Uma visão, né? Eu consigo ter uma visão Periférica. periférica ali, mais detalhada. Eu consigo tirar minha atenção mais fácil dali. Aqui, Mas quando eu estou aqui, acabou. Acabou. Tô aqui, ó. E isso para um Transtorno de tela entrou agora no DSM. O que eu tenho transtorno de tela. DSM é o Manual de Doenças Mentais, entendeu? Então entrou. Então é um problema sério, né? Sim, potencializa E a questão Eu diminuo a da criança, né? qual é o tempo indicado? Para cada idade existe um tempo. Mas é bem menos do Bem que a menos, gente tipo, usa. coisa, É. meia hora, uma hora. Ai, como é que meu filho não dorme fácil, mas o menino tá na tela até na hora de deitar na cama. O ideal é que, pelo menos uma hora antes da criança se deitar, ela já não esteja usando a tela. Por questão de qualidade de sono mesmo. Então, o que os pais podem fazer é criar hábitos, né? Criar. Tipo assim, de ler um livro junto com ele, né? Sim, tempo junto, cara. Essa Limitar. questão do tempo junto tá bem Bem falha relevante. ultimamente. Sabe o que eu coloco, Alex? Eu tenho um aplicativo de monitoramento dos pais. Aí limita o tempo. Usou tanto tempo, bloqueia o celular. É como se fosse a Lan House antigamente. Pagou tanto tempo, você vai usar esse tempo. Acabou. Aí bloqueia. Aí... É. Só que assim, eu acho que eu tô deixando muito tempo ainda. Entendeu? Uma reflexão. É uma reflexão, eu tenho que diminuir o tempo. Mas Legal. tá diminuindo. Então, eu fiquei pensando, porque como é o exemplo que você tem falado aqui, que animal, vegetal, né, mexer com as plantas, e hoje a gente tem uma tecnologia que é legal, é importante, mas ao mesmo tempo vai potencializar para o lado negativo, né? Que a criança vai estar focada... Mas não tem tanta relação com autismo, né? O uso de telas. Não Mas vejo atrapalha assim. tratamento. Mas atrapalha Mas muito outros- o tratamento, porque às vezes tem uma criança que ela tem um hiperfoco ali, o pai chega com a criança pro atendimento, a criança tá lá na recepção assim, tu vai tirar o celular para levar aquela criança pra sala, ela vai ter uma crise, Vai. entendeu? Você Então, vai... o que a gente você tá recomenda? atacando, Antes né? do atendimento, venha sem o Sem celular. celular. Porque tem criança que fica aqui, ó, com o celular assim, não fica na tela, então assim... Pode... Ô, Eduardo, outra coisa que eu fiquei pensando, cara, aqui na conversa, a gente tá falando muito numa situação de cidades. Né? Sim. Esse problema, com certeza, ele é mundial. É mundial. E outra coisa, mundial. como que isso tá acontecendo nas propriedade rural, nas pessoas mais simples ali, né? Como é que enfrenta isso ao longo do tempo? Se tem... Que a gente está vendo que aqui na cidade são casos... Se tem mais casos... Porque como você falou que é uma história que está sendo mais revelada agora, né? Sim, sim. Mas agora a gente percebe que imagina que lá Vai vai ser aquela ter. criança que tem problema. É. Vai crescer e virar um adulto que vai ficar lá isolado na fazenda. Será que não pode ser um adulto que seja violento ou uma criança que pode envolver
Bom, recentemente nós falamos muito sobre violência nas escolas, né? Será que não pode ter umas relações assim ou outra, né? Que são introspectivos, né? Se a gente for entrar nesse assunto ali da questão da vulnerabilidade de uma criança neuroatípica para todos os tipos de violência, a gente vai falar sobre tem muito tempo de história, né? Porque, mas real, acontece. Pra você ter ideia, eu tenho gente que vem de Fátima, Formosa, Araguaçu. Olha aí, cara. Né? São Valério. Pra ecoterapia ou pra ecoterapia, pra clínica. Pra tudo, né? Entendeu? Ainda bem que eles estão vindo, né? Sim. Eu tô falando aqueles que nem sabem que tem isso. Nem sabe que tem. Que tem uma assistência em Gurupi. É porque tem gente que é leiga, não assume. Exatamente. Fala, meu filho ele nasceu com um problema e é isso. E vive lá. Não entende aquele problema. Ele pode ter uma adequação, ali, né? E pode ter uma vida funcional, né? Como você falou. A gente tem que entender, conscientizar as pessoas disso, de correr atrás do diagnóstico para a questão da funcionalidade. E interessante que esse podcast, Eduardo, ele tá, como o Lucas falou, vai ser vinculado na rádio. E a rádio, que é 95,9, ela tem um alcance muito grande, até nos assentamentos, como eu falei, os produtores rurais, as famílias mais simples. Então é importante a gente ter esse momento aqui para falar para as pessoas que qualquer tipo de comportamento, como você elencou aí, né, pode ser sinais. E aqui na cidade de Gurupi, perto, tem assistência. É referência de muitas cidades. É referência, o trabalho é muito bacana, né? E a assistência para um pai desse que não tem como, é pelo SUS mesmo? Pelo SUS. Aí tem que esperar, né? Clínica. E o município tem também alguns serviços, né? A cidade de Gurupi. São mais carentes, né? Social, assistência social. Lá no nosso centro de reabilitação da PAI está sendo feito diversos atendimentos. Atendimento para poder além pegar. da ecoterapia, entendeu? Da PAI? Isso. Então, nós vamos deixar esse momento aqui registrado, né? Para quem for ouvir. Só que lá nós atendemos apenas crianças laudadas, com laudo. Mas então é necessário a família ir atrás de um laudo primeiro, né, na policlínica, onde for, para depois ela procurar as terapias lá. E a gente tem fila de espera, a gente tem tudo, claro. Ela já é para o tratamento, então para o diagnóstico. Mas para a pessoa chegar até lá, para entrar numa fila de espera, é necessário ela ter um laudo. Certo, perfeito. Então, isso é importante porque o sinal é o seguinte: criança, 2 anos, 1 ano e meio, mais introspectiva, com as características de não olhar nos olhos, né, de não falar muito, enfim, atrasos no desenvolvimento. Olha, essa criança não socializa bem, ela prefere se isolar, ela não dá função ao brincar, entendeu? Seja quem for, ela pega aqui um carrinho, ela vira ele de roda pra cima e vai brincar. É assim que se brinca? Não, não é. Então já tem alguma coisa que não tá funcional do ali. jeito dela, isso, né? não tá funcional ali. E tem uma característica também que é o do passo, né? Não tem na ponta isso, dos a questão pés. que a gente chama de marcha equina, que quando a criança anda na ponta dos pés. Mas isso pode ser uma questão até mesmo de sensorial. É um sinais presentes no autismo? Mas pode ser também que não seja. Então, assim, é isso que tem a questão do espectro. Entendeu? Então, só para eu fechar o racional, as pessoas que perceberem isso, é bom, né, Eduardo? Sim. Primeiro, ir no centro da cidade, fazer uma consulta para ter um laudo, para ver se é ou não é, e entender melhor a vida, né? Porque o que não pode acontecer é fechar os braços e deixar o tempo passar. Não. Após isso ser diagnosticado, tem os serviços. Sim. E isso melhora a qualidade de vida do pai também. Da própria família. Da família como um todo. O aceite, né? O aceite. E tem o suporte da ASPAG. A ASPAG, ela dá um suporte porque a gente fecha o diagnóstico, a gente pega aquela família e insere ela num grupo de mais de 200 pais e mães. Dá um certo conforto. Então, um conforto, né? Que você não tá sozinho. A ASPAG, isso. ela vem para isso. Para ser uma rede de apoio, de suporte para quem não tem. Então nós estamos tentando trabalhar. Que a gente veio agora, teve a carreata, teve dia no clube. Então nós estamos pensando cada vez mais coisas para as pessoas terem acesso ao autismo, à informação sobre o autismo. Muito bom. Porque se seguir aquelas projeções de há 2 anos atrás era 1 a 42, hoje 36. 1 a cada 36, daqui 2 anos 1 a cada 30. E a gente está se preparando, se seguir esse raciocínio, para daqui 20 anos
toda criança nasce autista. A gente precisa conscientizar Então- o mundo para elas. Exato. Então vamos fazer psicologia, né? Que tem Faça mercado, terapia, vai ter mercado. procure, gente, vai. A questão é essa, a questão é colocar luz na situação, não se esconder e deixar o tempo passar. Deixar o tempo passar é o pior dos caminhos, né? É o pior dos caminhos, porque às vezes você não pode mais voltar no tempo para trazer uma evolução significativa para aquela criança. A Aspag, não sei se você falou, fica onde? Você falou? A Aspag, ela é uma associação, ela não tem um local Tem não, né? fixo, né? A Aspag hoje ela tá ali no centro de reabilitação também. Ela dá esse suporte, ali, junto né? com a Paiva. Isso, a Aspag juntamente com a prefeitura levou outros profissionais para lá. Então hoje nós temos o projeto de ecoterapia que roda pela Ande Brasil e temos a ecoterapia que é mantida pela prefeitura também. Sim. Entendeu? Bacana. Então tem suporte, Tem assistência. Tem uma fila de espera, mas a gente... Mas é melhor Quanto ter mais uma gente na fila de espera, mais a gente mostra que a demanda é grande, mas a gente pode conseguir mais Exatamente. coisas. Pedir mais. E é mais melhor- políticas públicas envolvendo É melhor isso. você estar numa fila de espera do que você não entrar Não na está, fila. isso. Nem saber da existência dela. Se precisa estar na fila de espera. Talvez nem precise e tem outra orientação, né? É, exatamente. Lucas, temos outros pontos para tratar aí que você queria... Eu tô só com curiosidade, Então mas vamos que lá. a gente já tá numa avançada hora aqui, né? Isso. Já passamos de 1 hora. Mas tá muito bom o papo, é bem Tá, não é relevante. porque Esse a gente assunto cria é- curiosidade. Essa curiosidade é só... A gente fica muito interessado e tem que ver se não vai para outra vertente, igual você falou. Essa é bem pontual, porque eu já vi vários, na verdade, autistas em vários empregos, né? Em curso superior, tudo. Tem na psicologia? Você sabe Sim. algum caso? Tem. Que atende Tem. mesmo. Eu tenho uma amiga que fechou o diagnóstico agora, ela tá E ela atende tranquilamente. Sim, né? com certeza. Então Às a gente vezes, sabe que fica bem melhor que outros. Porque o que faz com foco. Sim. Sente, Entendeu? vive, Sim. vivencia. Então, tem crianças autistas que têm hiperfoco em números. Então, você imagina o tanto que essas crianças serão ótimos engenheiros, Sim. ótimas pessoas da área de exatas. exatamente. Sim. São ótimos ali. Tem criança que tá com 10 anos de idade falando não sei quantos idiomas. É. Sem fazer curso. Exato. Um filho de um amigo meu, ele Facilidade. conta, ele desde os 4 anos, sei lá, 3 anos, não sei, 4 anos eu acho, ele contava em inglês até 100, em português não. Mas Olha contava que em legal, inglês, né? porque em inglês tem uma sequência mais assim, né, que ele pegou melhor, em português já não é tão, Ele achou mais não é uma sequência natural. tão... Porque Sim. você pega inglês, né, fica aquele... Assim, eu acho mais lógico, digamos assim, né, essa parte só essa... Interessante. Ele achou, principalmente, né? O importante foi pra aí. Não, e esse ponto que você falou é saber explorar, né? E Saber é explorar, importante direcionar isso. Essas habilidades. Só vai saber elas isso. Essas habilidades elas precisam ser direcionadas. Sim. Só vai direcionar funcionalmente, se né, você colocar. saber É. fazer o diagnóstico, né? E o número que você está falando que era 46, depois ficou 36. Na verdade, o que fica parecendo que já está aí, é que a gente ainda não determinou. Né? Mas tá crescendo Está mesmo. crescendo. Né? É. As duas hipóteses. Está crescendo o número de crianças autistas, está crescendo o acesso também ao diagnóstico. É. Pode ser, exatamente. Informações. É isso aí. Bem, Eduardo, a gente está agora, um papo muito bacana e nós temos certeza que esse assunto vai chegar em muita gente, né? Então já é um serviço social que o podcast tem feito, né? E é sempre um prazer ter pessoas como você aqui, com um serviço muito importante na cidade. Agora nós estamos entrando na parte final, que é a gente faz o seguinte, Eduardo, a gente deixa aberto para você falar alguma coisa que, poxa, o Alex e o Lucas não abordou. Né? Eu queria tocar um ponto, você pode falar mais também do seu empreendedorismo, aí você fica bem à vontade para completar ou falar o que sente. Certo, Tá bom? então vamos lá. Mais uma vez agradecer esse momento, né, e dizer e quero hoje aqui encorajar todas as famílias que estejam ouvindo isso, a procurar ajuda, não só se tratando de casos de autismo, mas numa dificuldade de aprendizagem, numa dificuldade de uma ansiedade infantil. Não minimize o que as crianças sentem, porque essas crianças não se tornem adultos machucados e adultos que não têm inteligência emocional, adultos que não saibam lidar com uma raiva, com sentimentos básicos. Tem gente que não sabe lidar porque não aprendeu.
Entende? Então fiquem atentos a esses sinais. Procura ajuda, não tenha vergonha de procurar ajuda. Vamos quebrar esses mitos em cima da psicologia, da saúde mental em si. Nós não podemos regredir nessa questão. A saúde mental ela só deve evoluir. Não há margem para a gente regrida. Nós saímos de uma pandemia que hoje ainda estamos estudando as consequências dessa pandemia. E a gente já vê as consequências nas escolas, na questão da socialização que ficou abalada, da aprendizagem, crianças ficavam em processo de alfabetização que parou, Entende? de certa forma. Prejudicou. Então, assim, vamos Como ficar vai ser isso atentos no a tudo. futuro, Nós né? precisamos saber isso. E assim, e uma coisa que eu sempre friso muito, se você não tem uma rede de suporte, ache uma. Se seus amigos não te dão suporte, ache que a gente dê suporte. Se sua família não te dá suporte, a gente tem que também... uma coisa que eu sempre falo muito é essa questão da romantização do laço sanguíneo. Tem gente que não é tratado bem na família. Mas há outras pessoas que você pode considerar família. Pode ter um Não amigo, é porque né? você tem um vínculo sanguíneo que você tem que tolerar Exato, tudo, tolerar pessoas perfeito. que maltratam seu filho. Não. Se te faz mal, Isso. né? É um ambiente Não, mais Sim. desejado. A família ela é em relação de afeto. A gente chama muito de família afetiva. Aquelas pessoas que se encontraram sem ligação sanguínea nenhuma, mas que se tornaram uma família. Exato. Então, E que traz conforto, que traz apoio, que aquilo que as pessoas estão sentindo falta naquela que é a natural, né? Vamos dizer assim, a biológica. Com certeza. Então Bacana. é isso. E procurar ajuda. Os CRAs, CAPs, policlínica, hospitais, o pessoal, os postinhos de saúde, o pessoal vai saber dar um direcionamento. O que eu faço? Eu tenho condição, eu procura particular, então assim, faça a avaliação, avalie o que tem de errado nesse desenvolvimento dessa criança. Isso. Às vezes é um TDAH, às vezes uma deficiência intelectual, então assim, procure, porque tudo precocemente outra, tem maior chance de sucesso. Ficar oculto é pior caminho. Com certeza. Exatamente. Bom, Eduardo, a gente agradece muito. Queria falar, não te interrompi não, né? Não interrompeu não. E sobre seus canais? Isso, falar da contatos. clínica, se quiser Sim, falar do eu tô lá no Instagram como Eduardo Psicol. No Instagram. PSICOL. Nós vamos Esse colocar lá tem tudo. na legenda. Né? Isso. E o da clínica? O da clínica é Movimento Postura GPI. E temos também o Instagram da Ecoterapia, que é Pode falar. Ecoterapia Gurupi. Tá. Eco, Q-U-O. Não existe eco com E-C-O, não. Eco, Q-U-O. Eco de equino, né? Isso, isso. Perfeito. Ecoterapia É de eco Gurupi. Você não vai achar, não. Tem que ser assim. Senão não vai achar, não. Tá, beleza. Bom demais. Muito obrigado, viu, Eduardo? Assim, a gente... Se depender da gente, a gente fica aqui mais a 3 horas aqui. Tem um assunto que dá para falar muita dá coisa. para falar assim. muita coisa. Mas de todo modo, é o primeiro momento. A gente Isso. tem um podcast que você quiser também, outra fase. Fica à vontade, Aí você tá? Que a gente contacta conosco e vai ter um assunto relevante que poxa, eu posso divulgar lá. A UFT aqui, o podcast é conhecido como o podcast da UFT. Pelo menos. Mas não é só para o UFT, né? É pra o pessoal mundo. chega aqui, eu vou no podcast da UFT, então que seja. Mas assim, a nossa vocação, como a gente falou no início, é ciência e sociedade. Você percebe que a gente está trazendo pessoas que estão fazendo a história acontecer aqui. E tem muita coisa em Gurupi, né? Tem muito caso, assim, muitas histórias interessantes, relevantes, como a tua também. Lucas, vamos falar agora também das nossas redes sociais. Ele ia falar alguma coisa. Ele ia falar Não, nós estamos aí, vocês vão ver, igual no dia da carreata do autismo, eu tava lá em cima do trio lá. Então é isso, nós defendendo a gente mesmo. está aí lutando todo dia, exatamente. orientando escolas, orientando. Muito bem, muito bom. E é bem interessante sempre que a gente fala desse tema, né? Porque assim, de temas envolvendo questão de psicologia, de bem-estar, né? Saúde, né? Da saúde da gente. Porque assim, a gente está falando de caso de crianças neurotípicas, né? Neuroatípicas. Mas assim, psicologia para todo mundo, né? Assim, mesmo o termo, mesmo acaba que quem não tem um transtorno, como ele que não falou, tem, né? não, às vezes passa desapercebido, o cara cresce, depois e às vezes de um psicólogo. todo mundo precisa. Eu já vi já e
não tem vergonha nenhuma de fazer. Pois é, às vezes a pessoa não está num momento bom, né? Interessante. Então, bom. assim, eu acho importante. Muito eu bom. acho que a gente ia ter. Nossa, se todo mundo pensasse nisso, a gente A ia ter gente- um mundo a gente completamente melhora, diferente. A gente né? melhora a nossa sociabilidade, Sim, a dicção, enfim. Você conversar com alguém que não te julga ali, alguém neutro que É. vai guardar sigilo de tudo. Tem a questão do sigilo profissional, meu Deus. Chega. Colocar tudo ali É, naquela pessoa. Aí o psicólogo tem que tá de aguentar. boa. Aí vocês que tem que fazer É, as suas tem que terapias aguentar ali, depois, né? A gente faz terapia também, pode ficar tranquilo. Faz parte da profissão. né? Feito pirâmide ali. Tá certo. Exatamente. Bom, então é isso, Eduardo. Muito obrigado por ter Obrigado. vindo. A gente espera contar novamente, futuramente, né? É Que a gente isso, tenha aqui claro. outros Caminho momentos. sempre aberto, é cíclico, né? É, exatamente. E aí, lembrar novamente, pessoal, das nossas redes sociais, né? Se inscrevam lá no Instagram, Fala Consciência, segue lá, né? Aliás, no Instagram Fala Consciência PDC, e se inscrevam no canal do YouTube, ativa lá o sininho, participa, comenta, né? Deixa dúvidas que aí a gente vai interagindo e divulga, né? Ajudem a divulgar para mais pessoas, exatamente. né? Para a comunidade, para a população. E Agora nós também nós na Rádio ampliamos, Unirg, né? nós ampliamos mais um leque, né? Agora o Eduardo vai levar o Agora podcast sim, para a turma lá e aí vai certeza. só aumentando. E aí só aumentando a comunidade, que quando a gente fala de ciência, tem gente que pensa que a gente vai falar só ciência bruta, digamos assim, acadêmica, né? Acaba Mas que... não, é em ciência e sociedade, integrado com a Exatamente. sociedade, né? Então, tudo que a gente está Aí você estava abordando aqui. falando sobre a FM, né, Lucas? E aí também vocês podem acompanhar também no Spotify e na Unirg FM 95.9, também parceira aqui do podcast. Todas É as isso aí. segundas-feiras Às às 20 horas. Certinho? Certinho. Pessoal, então a gente encerra aqui agora. Até uma próxima oportunidade. Muito Sim. obrigado, Eduardo. Muito obrigado pela Eu presença. agradeço o convite, Valeu. gente. Abraço, pessoal.